Pessoas boas e ignorantes podem ser salvas? Essa é a pergunta que a gente vai responder no vídeo de hoje. Eu já quero agradecer o Gustavo Mendes, que fez essa pergunta lá no nosso último post. Eu quero ler a pergunta que ele fez aqui por completo, para que a gente possa entrar no texto e poder responder realmente através da Bíblia. Olá, minha dúvida é: aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, possuem outra crença, eram boas pessoas durante a vida, elas podem ser salvas pela ignorância? Se sim, por que devemos pregar o Evangelho, se essas pessoas podem estar salvas na ignorância? Se não, por que Deus condenaria alguém que nunca conheceu a verdade sobre ele? Desde já, muito obrigado. Eu tenho uma visão sobre o assunto, mas gosto de ouvir diferentes opiniões. Excelente pergunta. Dentre as demais que estão lá no último post que a gente fez, eu escolhi especificamente essa porque pode abranger diversas pessoas aí que possam ter a mesma dúvida, e aí a gente pode conversar um pouquinho mais, se aprofundar, trazer alguns textos aqui. Eu até fiz um breve resumo para poder trabalhar em cima desse vídeo e poder conversar aqui com vocês. Bom, vamos lá. A salvação é algo muito específico e Deus deixa claro que ela vem através de um único nome, único ser, única pessoa que veio à Terra e que é sobrenatural, que é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos conhecem muito bem esse versículo, João 14,6, porém é o princípio básico que a gente leva para poder caminhar em cima de qualquer pensamento. As pessoas são salvas através de Jesus. Jesus é o caminho. Eu acredito e tenho uma visão, isso é somente a minha opinião, que Jesus tem que estar no centro de tudo. Ou seja, qualquer outra visão fica a critério de qualquer outra crença, porém eu, Henrique, estou aqui expressando totalmente o meu pensamento sobre o assunto e trazendo para vocês para que a gente possa compartilhar alguns entendimentos. A gente consegue saber através da Bíblia, por diversas passagens e momentos, que o contexto é explícito, que Deus tem vasos e Ele usa os vasos como Ele quer, independente de como seja. A gente tem questionamentos feitos por Paulo, por exemplo, em Romanos, que nos trazem o questionamento. Como eles vão crer se não há quem pregue? Né? Como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? O Evangelho tem que ser anunciado. Mas como vai ser anunciado se eles não forem enviados? Então nós temos que estar de prontidão, falar como falou Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, né? Toca-me com as brasas do altar, me leva adiante, usa, me capacita como Ele capacitou Moisés, para que quando a gente abra a nossa boca, seja Deus falando e não a nossa própria vontade, né? Então nós temos que estar preparados para evangelizar, calçar a sandália do Evangelho, realmente ir à frente, o combate, porque as almas estão necessitando e a colheita já está pronta, né? O Senhor da Seara já nos chama, a gente precisa trabalhar para o Senhor e fazer a obra missionária, que é pregar de fato o Evangelho. Bom, vamos voltar ao contexto que nós estávamos falando sobre como eles vão crer se não há quem pregue. Já trazendo alguns exemplos bíblicos realmente que tratam sobre essa falta de quem pregue, a gente consegue ver Elias em um momento que ele está aflito ali, em uma caverna, realmente restrito, recluso, e ele questiona Deus e Deus fala: não te preocupa, porque ainda tenho 7.000 guardados que não se dobraram a Baal. Então sempre vai existir alguém que pregue. Balaão viu um jumento pregar. A gente consegue saber que se a gente não pregar, até as pedras clamarão. Então vai ter sempre alguém para falar de Jesus. É difícil em um mundo como hoje, que a gente vive com acesso, claro que a gente sabe e contextualiza diversos locais que não têm o acesso à tecnologia, à luz, enfim, à internet de fato, porém a gente sabe que o Evangelho de alguma maneira se manifesta, Deus usa, Ele capacita as pessoas, mesmo dentro do contexto de outras culturas, que pessoas vivem ali oprimidas realmente pelo Evangelho, que não podem cultuar a Deus. A gente sabe que existe diversos que estão ali realmente sem se dobrar a Baal, no contexto de se vender a outras crenças, né? Realmente a gente sabe que o Evangelho se propaga e Deus tem vasos para usar. Ele capacita as pessoas como capacitou lá no início. Uma frase que me pega muito e que realmente reflete tudo isso é que Deus nunca vai escolher pessoas que já são capacitadas. Ele vai capacitar os escolhidos. Ele quer que a gente abra a nossa boca, propague o Evangelho, porque sim, essa é a maneira de se encontrar a luz, né? Chegar até o caminho que é Jesus e realmente nos levar à salvação. Romanos 10:9 nos fala que realmente, se a gente crer com o nosso coração e realmente confessar com a nossa boca, encontraremos a salvação, que é Jesus. Então realmente precisamos partir desse princípio e praticar o Evangelho. De fato, devemos ser exemplo
porque às vezes até num Deus abençoe é algo que você vai atingir pessoas. Todos os dias, não importa o local que eu esteja, se é num restaurante, um posto, enfim, durante o dia a dia, se eu tenho a oportunidade de declarar um Deus abençoe, abençoar a vida de alguém, eu faço isso com pequenos gestos. Isso já é manifestar o que Cristo quer que a gente seja, o espelho, imagem e semelhança. Propagar o Evangelho é sim a solução para que o mundo possa realmente encontrar a luz eterna, que é Jesus. Bom, na continuação da pergunta, o Diego nos fala assim: se sim, por que nós devemos pregar o Evangelho se as pessoas podem estar salvas pela ignorância? Bom, de qualquer maneira, vamos supor que Deus não exista, entre aspas, né? Vamos levar em consideração o meu testemunho. Se Deus não existisse, de qualquer maneira eu me tornei alguém melhor. Ou seja, o Evangelho tem que ser pregado de qualquer maneira. Eu não bebo, eu não fumo, eu não traio, eu não adultero, eu não vivo uma vida escarnecedora, eu não vivo para o mundo. São todas coisas que realmente, se não tivessem algum significado espiritual, mesmo assim eu me afasto daquilo que é mal praticado. Então eu pratico boas ações, vivo princípios e me assemelho a Jesus, buscando ser a sua imagem e semelhança. Então a gente evolui de qualquer maneira. O Evangelho deve ser pregado por diversos motivos, porém a melhoria de estar aqui agora bem, vivendo algo que realmente seja saudável, que possa nutrir sua alma, seu espírito e possa realmente fazer você se regozijar, viver uma vida gozando em Cristo, podendo exercer uma vida e um ministério que faça sentido, porque a gente se vê muitas vezes vivendo uma vida vaga, vã, sem sentido algum. E sim, eu creio que nós devemos pregar, falar o Evangelho todos os dias e que Deus é responsável por julgar aquelas pessoas que possivelmente não vão escutar o Evangelho. Então eu creio que pela ignorância somente Ele pode nos responder se serão salvas ou não. Porém, Ele é juiz e julgará todas as nossas obras ao findar, né, no juízo final. E aliás, seguindo essa mesma linha de raciocínio, se Deus não existir, porém se Ele existir, nos dá a certeza de uma salvação. O Evangelho há de ser propagado. Nós devemos pregar todos os dias, buscando uma mudança do mundo e realmente mudar a humanidade para que ela possa se render a Cristo e poder ser salva. Bom, eu vou ficando por aqui, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal. A gente tem muito inscrito e pouca interação, então realmente eu quero mudar isso. Eu conto com a sua ajuda. Peço que você espalhe esse vídeo, já se inscreve, deixa um like, um comentário, não sai daqui sem fazer isso, porque assim o YouTube vai recomendar para outras pessoas e isso nos ajuda muito. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência, que Deus abençoe a sua vida, uma ótima continuação da semana e a gente se vê amanhã, se Deus quiser.